E aí, meu pessoal, se você viveu a década de 80, de 90, esse vídeo aqui vai ser a maior nostalgia. Mas se você é jovem, isso aqui vai ser praticamente uma aula de história. Muito prazer, eu sou a professora Maíra. Um dos filmes de terror que mais marcou a minha geração foi o Chuck, o brinquedo assassino. Gente, eu lembro da voz do Chuck até hoje. Horrível. E adivinha só? Tcharam! Eu tenho a fita VHS do filme. Pausa para esclarecer o que é uma fita VHS, né? Olha só, uma fita magnética que fica dentro dessa caixinha de plástico aqui. E aí o seguinte, gente, na época isso aqui foi um sistema de vídeo caseiro mega inovador, tá? Quem tinha esse aparelho podia alugar filme para ver no conforto de casa e até destravar assim do lado para poder gravar o programa de TV favorito e assistir depois. Uau! Que moderno, né? Pra época foi, tá? Quem aí se lembra? Comenta aqui, meu pessoal. Bom, vamos lá. Voltando então ao Chuck, eu tava fazendo uma reportagem um dia sobre a vida dos carroceiros e um dos caras que eu conversei tinha acabado de recolher centenas de fitas VHS para jogar no lixo. Eu fiquei super curiosa, comecei ali a dar uma olhada nos títulos, né? Relembrando, e aí eu achei essa relíquia aqui e eu não consegui deixar essa fita ir pro lixo. Comprei na mão do carroceiro e guardei de lembrança. Eu não sou amante de filmes de terror, muito pelo contrário, eu detesto. Tenho muito medo mesmo, não assisto nem se me pagarem, mas teve uma fase da minha vida, né, na pré-adolescência, né, que fase, em que eu assistia filmes de terror, sim. Eu tinha um monte de vizinhos da minha idade ali no bairro, a gente se reunia, né, a turma toda ali para assistir filmes de terror juntos. No meu prédio tinha um salão de festa e a gente fazia aquela vaquinha, cada um dava uma graninha para pagar o aluguel do salão e a gente levava televisão, aquela televisão de tubo pesada, né, videocassete, fazia uma pipoca e ficava vendo esses filmes horrorosos como Chuck, Massacre da Serra Elétrica, Maldição de Samantha, Cemitério Maldito, por aí vai. Se alguém lembrar mais de algum aí, pode falar. Na hora era maior adrenalina, maior diversão com a galera e tal, só que aí o problema era a hora de ir embora para casa. A gente subiu o elevador, trincando de medo. Eu morava no 7º andar, né? O último andar do prédio. Os meninos iam descendo ali, né? 2º andar desce um, 4º andar, 5º e tal. Cada um que descia ia falando que o 7º andar era amaldiçoado, que tinha um cadáver me esperando. Aí o elevador ia subindo, esvaziando de gente e o medo ia só aumentando. E aí na hora que chegava no meu andar, eu já descia que nem uma bala, pô, dava uma porrada lá na porta do elevador, saía correndo. Chegava em casa, disparava a campainha, era horrível, gente, era horrível. E o meu sofrimento não acabava ali não, porque eu passava a semana inteira com dificuldade de dormir, lembrando das cenas dos filmes, era horrível. E o Chuck foi um desses filmes que eu assisti e fiquei morrendo de medo de tudo depois. Eu tinha medo de ir no banheiro, encontrar com o Chuck lá, eu tinha medo de abrir o armário, tinha medo do escuro. Eu e a minha irmã, a gente começou até a olhar debaixo da cama toda noite antes de dormir nessa época aí, pra ver se o Chuck não estava lá embaixo. Enfim, claro que não foi só a gente, viu? Porque a maioria dos meus amigos passaram a ter medo dos próprios bonecos depois desse filme. Não é pra menos. Na história, gente, o boneco, né, o Chuck, ele recebe a alma de um serial killer que morreu. E aí o menininho ganha o brinquedo de presente da mãe. Como funciona? Oi, eu sou o Andy. Qual é o seu nome? Oi, eu sou o Chuck. E o pior é que o boneco era bonitinho demais da conta, a versão dele antes de virar monstro, é lógico. Só que ele aí se transforma nesse assassino, né? A história é assim, simplesmente deprimente. Coitadinho do menininho que ganhou o Chuck de presente. Eu fico jururu quando eu penso nele, gente. O filme foi tão marcante e tão traumatizante na época que surgiram lendas urbanas. Uma delas dizia que o boneco do Fofão, do Balão Mágico, vinha com uma faca dentro do corpo para sacrifício das crianças, credo. Aliás, tem uma faca horrorosa aqui do lado, né, compondo o cenário. 30 anos depois, o Chuck ainda está vivo. Dizem que ele virou série de TV, mas eu nunca vi, nem quero ver, nem pagando. Já basta eu ter visto essa versão aqui. Mas o que eu fiquei refletindo, né, matutando, é por que as pessoas assistem esse tipo de filme. Eu lembro da minha mãe perguntando assim, minha filha, você fica com tanto medo, por que você assiste esse trem? Pois é, né? Freud explica, deve ter um prazer na dor, né? Vai saber. Mas enfim, eu estava estudando outro dia storytelling, que é o poder da contação de história, e eu li que os filmes de terror prendem a atenção das pessoas exatamente porque elas querem aprender o que não devem fazer para evitar que o pior aconteça com elas. E também porque o cinema permite que a gente viva uma vida que não é nossa, né? Essa é a verdadeira magia do cinema, né? Seja em VHS, na telona, já parou para pensar nisso? Hoje, eu escolho muito bem o tipo de filme que eu assisto, eu penso no tipo de energia que vai me trazer, no tipo de voz que vai despertar em mim,
Tô falando sério, hein, meu pessoal? Esse trem de assistir filme de terror fica tudo no inconsciente da gente. E aí você pode me perguntar, Maíra, então por que você guardou essa maldita fita em casa? Bom, ainda que ela fique escondida lá no fundo do armário, eu guardei porque ela é um objeto que me traz boas lembranças. Não do filme, do medo, mas enfim, de uma época que eu vivia em um bairro que era cheio de amigos, de colega, com muita curtição e nenhuma responsabilidade. Dá muita saudade, por isso eu guardei, nostalgia pura isso aqui. E queria saber de você. Você também tem um objeto aí que te traz boas lembranças? A voz de algum personagem te marcou? Comenta aqui. Vamos celebrar essa nostalgia aí, gente. Um beijo, meu pessoal.